Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos que estão inscritos aí no nosso canal. Sejam todos bem-vindos a esse canal. E eu quero desde já agradecer a todos os nossos inscritos pelo maravilhoso privilégio de ter chegarmos a 7.000 inscritos, né? Estamos muito felizes por saber que tem 7.000 pessoas acompanhando aí os nossos estudos bíblicos, que estão inscritos no nosso canal, que toda vez que a gente posta um vídeo, eles estão aí atentos, olhando, analisando nossos estudos. Então, desde já, agradeço muito a presença de vocês por estar participando conosco desses estudos, de estar inscrito em nosso canal. E quero desde já, agora, também pedir a vocês que estão inscritos, que compartilhem este vídeo para que outros irmãos, outras pessoas possam também se inscrever em nosso canal. Porque o nosso objetivo, nós temos o objetivo aqui, que até o fim do ano chegar a 10.000 inscritos, né? E isso não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Então, desde já, quero pedir a vocês que compartilhem este vídeo, deixe o seu like, porque é muito importante você deixar o seu like, porque esse vídeo vai ficar mais espalhado na internet. E quero avisar vocês que muitas pessoas já estão nos procurando, que estão descobrindo aí algumas verdades, né? Através dos nossos estudos, verdades sobre o batismo bíblico, verdades sobre a questão da Trindade e outras coisas a mais. Então é muito gratificante para nós ver que vocês estão compartilhando, estão nos ajudando na divulgação deste evangelho. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. E o nosso estudo hoje é mais focado em uma denúncia, né? Por que eu digo a denúncia? Vejamos aqui. Eu digo denúncia por quê? Porque o tema do nosso estudo aqui é Adventistas da Reforma omitem o texto de Urias Smith, né? Eu creio que muitos irmãos adventistas do sétimo dia do movimento de reforma talvez não tenham conhecimento do que aqui vai ser falado, né? Porque as denominações hoje elas tentam o máximo possível ocultar as coisas, as práticas que elas cometem. E nós temos visto aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito coisas que não são de acordo com a palavra e tem ocultado aos seus membros. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, não é diferente. Porque quando o assunto é doutrina, quando o assunto é divulgação de uma heresia, eles fazem de tudo para omitir a verdade, para que seus membros não descubram a verdade. Então, vamos mostrar aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, está publicando o livro de Urias Smith, esse aqui é Urias Smith, e na publicação do seu livro está omitindo alguns textos. Por que a omissão desses textos? Porque esse texto vai contra as suas crenças hoje. Então nós veremos aqui que omissões é essa e onde está esta omissão. Então vamos lá. Veja alguns dos textos de Urias Smith que foram retirados de seu livro As Profecias do Apocalipse, quando a liderança apostatada da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu apagar dos livros denominacionais as pistas deixadas pelos pioneiros quanto às suas crenças antitrinitarianas e simiarianas. Como foram retuladas as primeiras convicções adventistas em relação a Jesus Cristo. A omissão de textos referente à geração do Filho unigênito de Deus prejudicou inclusivamente a tradução feita pelos irmãos reformistas do Brasil. A verdade é ou deixa de ser. Ela não muda e não pode ser mudada. Ela não varia e não pode ser redirecionada. Ela não se altera e não pode ser alterada. A verdade que foi alterada, modificada, redirecionada ou alterada é porque esta verdade nunca deixou de ser mentira. Se pegarmos a verdade e inserirmos ao menos 1% de mentira, a mentira jamais passará a ser verdade. A verdade é que passa a ser mentira. Ou seja, nenhuma relação existe
ou poderá existir entre a verdade e a mentira. Então aqui está dizendo, irmãos, que a verdade tem que ser pura verdade. Se você acrescenta algo, essa verdade passa a ser uma mentira e deixa de ser verdade. A mentira nunca passa a ser uma verdade. O máximo que você acrescente de verdade nela, mas ela nunca vai ser uma verdade. Mas uma verdade, quando você acrescenta um pouco de mentira, ela já não mais é uma verdade, mas passa a ser uma mentira. As verdades das religiões, independentemente do que está escrito na fachada do templo, é a mentira que a teologia mostrou em substituição à verdade de Deus. Então temos aqui, irmãos, esta é a tradução fiel do livro As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith, em português. Foi impressa no ano de 1945 em Portugal, pela publicadora Atlântico, tendo como base a tradução inglesa de 1913. Então vemos aqui, na primeira página, aqui eles mesmos falam, né, que essa publicação aqui, de 1945, ela foi baseada no original de 1913. Né? Então está aqui o livro de Uriah Smith, As Profecias do Apocalipse. Ao lado você vê a ampliação da página da versão portuguesa do livro, no qual se confirma a sua fidelidade à versão inglesa de 1913. Então o que está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo aqui, entre as suas diversas obras, destaca-se o leitor vai apreciar. É escrita primeiramente em artigos, foi depois reunida em volumes, em 1872. Apesar de publicado há mais de 70 anos, alguns dos seus pontos de vista podem considerar-se definitivos. Outros há que talvez requeiram ligeiros retoques, não sob o ponto de vista ideológico, mas que, no que respeita à atualização das fontes de informação. A tradução que apresentamos é feita sobre a edição inglesa de 1913, já retocada para acontecimentos posteriores. O leitor poderá completar o livro com os seus conhecimentos do mundo atual. Então aqui está dizendo que essa tradução aqui de 1945 é fiel à tradução, à escrita, quando ele foi escrito, né? A versão inglesa de 1913. Então tá aqui. Esse aqui é o livro de Uriah Smith, As Profecias do Apocalipse, publicado em 1945 pela publicadora Atlântico e está fiel ao original de 1913. Veja agora as folhas de apresentação da versão brasileira do mesmo livro impresso pelos irmãos do Movimento de Reforma através das edições Vida Plena. Então nós temos esse livro aqui, irmão, é As Profecias do Apocalipse, também é de Uriah Smith, a segunda edição. Esse livro foi publicado pela Edições Vida Plena. A edição Vida Plena é uma publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, ou seja, dos irmãos reformistas, né? Então nós vamos analisar, vamos fazer aqui comparações dessa versão atual aqui com a antiga versão publicada em 1915. E você vai se surpreender com o que eles fizeram com esse livro. Confira agora o conteúdo da página 82, que encerra o capítulo 5 e antecede o início do capítulo 4, sobre os 7 selos, na versão portuguesa do livro As Profecias do Apocalipse. Então nós temos a página aqui, 82, do livro As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith, publicado em 1945. Então, mais na frente vamos olhar mais ampliado, também vamos ler esse texto dessa página, o que ele está dizendo. Ao lado, para facilitar a leitura, ampliamos a referida página, a fim de que você confirme especialmente o trecho assinalado com uma chave em vermelho à esquerda. Então nós temos aqui o texto, irmão. Quero que os irmãos estejam olhando direitinho, né? A gente vai, mais na frente, a gente vai colocar ela em escrito. Nós temos ela em escrito, todo esse conteúdo, onde começa aqui esse trecho. Ao Cordeiro, assim como ao Pai que está sentado sobre o trono, né? Então o texto vai até aqui embaixo e termina aqui, ele uma eternidade de existência passada. Então nós temos aqui esse trecho, irmão. Veja só o interessante, esse texto aqui, todo esse trecho, esse parágrafo, está no livro As Profecias do Apocalipse,
publicado pela publicadora Atlântica, de 1945. Se surpreenda agora com o que você vai ver. Então vamos aqui à leitura do texto. O que está escrito aqui, irmãos, o que está escrito aqui, eu digitei aqui, ó, está tudo digitado, agora vamos ler. Vamos saber o porquê da omissão, né? Vamos ler aqui o texto que foi omitido e o porquê. Ao cordeiro, assim como ao Pai que está sentado sobre o trono, é rendido louvor neste canto de adoração. Grandes números de comentadores viram aqui uma prova da eternidade de Cristo com o Pai. Aliás, dizem eles, não se atribuiria aqui à criatura a adoração que pertence apenas ao Criador. Mas esta não é, talvez, a conclusão necessária. As Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado, mas claramente afirma que ele foi gerado pelo Pai. Então, está aqui um dos pontos, né? O motivo por qual esse texto, esse parágrafo, foi omitido. Nós vamos mostrar mais na frente que esse texto aqui, esse parágrafo, ele foi omitido da publicação feita pela Edições Vida Plena, pelos irmãos adventistas da Reforma. No livro publicado hoje, As Profecias do Apocalipse, publicado pela Igreja Adventista Movimento de Reforma, foi omitido todo este parágrafo. Por quê, irmãos? Justamente por causa de declarações como esta. Porque aqui está declarando que Jesus é um filho gerado do Pai. E no momento que você passa a crer que Jesus é um filho gerado, o que isso acontece? Existe ali então um conflito com a doutrina da Trindade. Só que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, eles não acreditam na Trindade. Olha só, eles dizem que a Trindade é católica. Mas você vai perguntar como é essa crença deles? Eles dizem que acreditam na divindade. Aí você pergunta como é essa divindade. Olha só, eles dizem que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como é que é a Trindade Adventista, irmão? E a Trindade Católica? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o pacote pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, eles só mudaram o nome de Trindade para divindade, mas o conceito é o mesmo. Então, são declarações como esta, irmãos, que entram em conflito com a Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Continuando aqui, vem comentários do Apocalipse 3,14, onde mostramos que Cristo não é um ser criado. Mas, contudo, como um filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador, juntamente com Deus. Então aqui está dizendo que Jesus não é coeterno com o Pai, mas que ele tem um começo de existência, mas que esse começo é tão longo para a nossa mente que se torna uma eternidade. Então são declarações como essa, irmão, que acaba com a crença da Trindade, tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Por quê? Porque ambas as igrejas, elas pregam que Deus, que a Trindade, né, que o Pai e o Filho são coeternos, que os dois são coeternos. Eu não digo nem dois, que os três, né? Eles dizem que os três, eles são três seres, três pessoas coeternas. E isso vai em contradição com as declarações de William Smith. Então, uma declaração dessas, num livro de uma igreja que é trinitariana, dá aí uma grande contradição, né? Continuando. Não podia o Pai ordenar que se prestasse a um tal ser adoração igual à sua, e sem se tratar de idolatria por parte dos adoradores? Ele elevou a posição em que o próprio ser adorado, e além disso, ordenou que lhe prestasse adoração, o que não teria sido necessário se fosse igual o Pai em eternidade de existência. Muito interessante o que ele Smith fala aqui. Se Deus ele levou Cristo a uma posição ao ponto de o Pai dar-lhe o direito de receber adoração, então é claro que ele não era coeterno, porque o que o Smith está dizendo aqui é que se um ser que já é coeterno, ele não precisa ser elevado para receber adoração. Se ele fosse coeterno, ele não precisaria ser elevado para poder receber adoração. O próprio Cristo declara que, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu o Filho ter vida em si mesmo. João
capítulo 5, verso 26. O Pai exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. O próprio Pai diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Estes testemunhos mostram que Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenha com ele uma eternidade de existência passada. Entendeu? Então fica aqui bem claro, irmão. São declarações como essa de que Cristo é um ser gerado, de que ele passou a ser adorado porque foi elevado pelo Pai. São ordenações que recebeu do Pai e que um ser coeterno não precisa receber ordem de ninguém. Um ser coeterno não precisa ser elevado a ser soberano para poder receber adoração, porque ele já é coeterno, ele já tem o direito disso. Então, mostra aqui claramente que os pioneiros, incluindo Uriah Smith, cria que Jesus era um ser gerado e não criado, como alguns estão dizendo. Agora veja agora como ficou a página 82 na edição brasileira do mesmo livro impresso pelo Movimento de Reforma. Veja só, irmãos, olha só bem aqui, que eles omitiram aqui totalmente o texto. Veja aqui mais ampliado. Temos aqui mais ampliado. Confira a omissão do texto referente à geração de Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, na ampliação da página 82, na versão brasileira do livro. A seta vermelha indica o local da omissão. Então, irmãos, bem aqui, ficaram como se nunca tivesse existido. Parou bem aqui. Aí já começa voltando da gloriosa cena antecipada. Entre esses dois textos, irmãos, está aquele parágrafo, né, que foi omitido. Vamos conferir lá novamente? Vamos voltar aqui. Está aqui, ó. Preste atenção, ó. Começando bem aqui, ó. Ficaram como se nunca tivesse existido. Obadias 16. Então, quando termina aqui Obadias, começa ao Cordeiro, assim como ao Pai. Entendeu? E o parágrafo termina bem aqui, ó. Existência passada. E começa, então, o outro parágrafo. O parágrafo seguinte começa voltando da gloriosa cena antecipada no versículo 13. Olha só, que o parágrafo começa antes de Obadias 10, onde fala aqui Obadias 10, e vai até o segundo parágrafo que diz voltando da gloriosa cena. Agora veja só, irmão, como está no livro hoje publicado pelos irmãos Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Veja só, que aqui termina Obadias 16, no caso é Obadias 16, não é Obadias 10, corrigindo aqui, Obadias 16, aí já começa voltando da gloriosa cena antecipada do versículo 13. Então, irmãos, aqui eles omitiram aquele texto, aquele parágrafo. Veja todo um parágrafo grande. Por que eles fizeram essa omissão? Porque declarações como aquela é contra a doutrina da Trindade. É contra a crença de que Cristo é um ser coeterno com o Pai, que é um ser que não é um ser gerado, mas vemos aqui que Uriah Smith cria sim que Jesus era um ser gerado, não criado, mas gerado pelo Pai, e que ele tem um início de uma existência, só que esse início é muito infinito para nossa mente compreender, que se torna então uma eternidade. Então fica aqui bem claro, irmãos, né, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, tem feito isso para com os seus membros. Está ocultando isso dos seus membros para defender uma heresia. Mas quem foi que fez quem deu início a esta omissão? Será se foi os irmãos do Movimento de Reforma? Vamos ver aqui mais na frente. Mudanças no livro de Uriah Smith foram feitas pela Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista Movimento de Reforma, ela tem acusado a Igreja Adventista Sétimo Dia de muitas coisas, mas não sabendo que ela também é coparticipante das mesmas coisas. Ela acusa a Igreja Adventista que é coparticipante das suas práticas. Aqui estou falando de coisas, irmãos, que eu creio que muitos adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma não sabiam. E vamos ver aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia os pastores declaram que esse livro, A Profecia do Apocalipse de Uriah Smith, foi feito uma limpeza. Vamos ver aqui mais na frente.
Em seu livro intitulado Em Busca de Identidade, o festejado educador George R. Knight, né? Não sei falar bem inglês, mas não dá para entender aí. Professor de História da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Universidade de Anders, faz sérias revelações acerca de mudanças e omissões no conteúdo de livros denominacionais já impressos. Sem qualquer consulta ao autor, com o propósito de apagar rastro de um passado entendido, então, como um dos exemplos citados por ele é exatamente o livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Essas omissões do conteúdo teriam sido definidas e efetivadas durante a década de 40 e visavam eliminar provas do antitrinitarianismo e semi-arianismo dos pioneiros. Então, irmãos, nós vemos aqui declarações de um pastor adventista, educador, né, e professor de história, declarando aqui que na década de 90 foi feita uma limpeza ali nos livros de Uri Smith, né, justamente por causa do antitrinitarianismo que reinava na época. Porque até os anos 1930 aí para trás, a Igreja Adventista era antitrinitariana. E só passou a ser trinitariana após 1930 e se oficializando em 1980. Aqui está o texto em inglês do livro Em Busca de Identidade. Aqui a tradução de textos sublinhados. Subtítulo: Mudança para fazer o Adventismo parecer mais cristão. Naquela década, 1940, por exemplo, presenciamos esforços em limpar e endireitar as publicações adventistas. 3 áreas ilustram essa tendência. A primeira, concernente à Trindade, como se pode notar nos capítulos anteriores. Então, vemos aqui declarações do próprio George Knight, professor e historiador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, declarando aí que na década de 40 foi feita ali uma limpeza, justamente por causa da Trindade, porque declarações como aquela, irmãos, de que a pessoa afirmar que Jesus é um ser gerado, é um filho gerado do Pai, acaba totalmente com a Trindade. Porque a Trindade são 3 pessoas coeternas. E lá ele fala claramente que Jesus não é coeterno com o Pai. Temos aqui o texto aqui, irmãos, da Revista Adventista, né, Ministério. Parece que é a Revista Adventista Ministério. Veja só a declaração que tem aqui nessa revista. Tradução dos trechos assinalados. Relatório de Comissão de Revisão de Daniel e Apocalipse, Revista Ministro, maio de 1945, página 4. Isto tornou-se evidente quando surgiu a necessidade de publicar uma nova edição de Daniel e Apocalipse, de Uri Smith. Em março de 1942, os oficiais da Conferência Geral e os diretores das casas publicadoras da América do Norte reuniram-se e decidiram que a maior parte do livro permaneceria tal como Uri Smith escreveu, mas deveriam ser feitas algumas modificações. Uma delas seria a supressão das declarações antitrinitarianas e semi-arianas do livro, porque era a convicção de nossa comissão que aqueles ensinamentos não eram sustentados pela Bíblia e o Espírito de profecia, mas, em deferência àqueles que criam, ao contrário, a comissão decidiu mais tarde que seria melhor retirar todo aquele assunto do livro sem fazer comentários e deixar a matéria aberta para que todos estudassem sem obstrução. Então, irmãos, para que declarações mais fortes do que essa? O que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo que foi feita a limpeza por causa que naquele livro havia declarações antitrinitarianas. Então, se eu tenho um livro escrito por um pioneiro adventista e eu chego a declarar que esse livro é antitrinitariano, então é claro que o autor também era antitrinitariano. E olha algo interessante, meus irmãos. Algo muito interessante é que Ellen White, ela faz uma citação em seu livro, eu não lembro bem aqui, onde ela recomenda a leitura de uns livros, né? Entre eles está O Grande Conflito, e entre esses livros que ela muito recomenda, porque ela diz que ali tem um ensinamento da palavra de Deus, porque Deus dirigiu a escrita daquele livro, ela cita justamente o livro Daniel e Apocalipse, justamente livros deste escritor. Então, se naquele livro existisse alguma heresia, se tinha algum ensinamento que não estava de acordo com o Espírito de Profecia, de acordo com os escritos de Ellen White,
Por que então ela recomendaria a leitura daquele livro? Porque Dr. Kellogg, ele escreveu um livro no qual esse livro não estava de acordo com os escritos de Ellen White. O que ela fez? Ela reprovou a publicação daquele livro. Por quê? Porque ela sabia que ali tinha conteúdo de crenças que ela não cria. Então, se no livro de Uriah Smith, que era um livro de crença antitrinitariana, fosse algo que não estava de acordo com os escritos de Ellen White, é claro que ela não recomendaria a leitura desse livro. Pelo contrário, ela reprovaria. Então, se ela aprovou a leitura desse livro, e naquele livro continha crenças antitrinitarianas, é claro que a profeta também ela era antitrinitariana. Fica óbvio que Ellen White era antitrinitariana ao recomendar a leitura deste livro. E como o livro declara que Jesus é um filho gerado de Deus, então fica claro que Ellen White também cria que Jesus era um filho gerado de Deus. Mas aqui eles estão dizendo que fizeram essa limpeza justamente por causa das declarações antitrinitarianas. E que isso não tinha base bíblica e nem nos escritos de Ellen White, nem no Espírito de Profecia. Você acha que se não tivesse base bíblica, não tivesse base nos testemunhos, Ellen White recomendaria um livro, a leitura de um livro como este? É claro que não. Então vemos aqui, irmãos, que tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a Igreja Adventista da Reforma tem feito o maior esforço para poder esconder dos seus membros a verdade, tirando ali as mensagens antitrinitarianas dos pioneiros e colocando agora mensagens trinitarianas. Antigamente, você nos livros mais antigos, você não viu declarações como a gente vê hoje, declarações trinitarianas. Nas linhas seguintes, George Knight conta que mais tarde foi necessário dar explicações na revista Ministro para justificar os cortes. Como qualquer um pode ver, é expediente da associação, o expediente da Associação Geral foi imoralismo. Poderiam não publicar os livros sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, ou fazerem todas as notações de rodapé que desejassem, mas nunca fazem corte sem autorização do autor, que já havia falecido nessa época. Então, irmãos, eles fizeram aqui esses cortes, né? Fizeram essas coisas sem menos o autor estar vivo. Então fizeram, não deram declaração nenhuma, botaram ali, entendeu? Então, a igreja nessa época se sentiu autoritária para poder fazer isso. Fazendo corte nos livros de Uriah Smith para poder tirar uma crença que já era dos pioneiros para poder dar fundamento a outra crença. Embora o professor George Knight mostre apenas um exemplo das modificações no livro da igreja, refere-se a vários clean-ups, ou seja, limpeza. Ele correu um risco calculado ao fazer essas revelações, mas podemos supor que se fosse para ao lado das mudanças no livro de Ellen White, a carreira do professor teria chegado ao fim na universidade antes. Isso, com certeza, ele procurou evitar. Então, vemos aí, irmão, claramente, com provas, mostramos os dois livros, o livro publicado em 1945, o livro publicado agora, recente, pela Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que eles omitiram esse texto, que eles estão publicando um livro com omissão, um livro todo revisado, né? Então, vemos aqui que não adianta você acusar uma pessoa se você é cúmplice dos mesmos erros. Então, nós vemos hoje muita igreja, movimento de reforma, Adventista Movimento de Reforma, acusar a igreja adventista de certas coisas, sendo que ela está seguindo as mesmas práticas, dando continuidade às práticas erradas. Então, espero que os irmãos tenham entendido o que é que nós passamos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, está publicando um livro com omissão de um texto, de um trecho de um texto, que essa omissão foi feita para os irmãos não compreenderem, não abrir os seus olhos, que os pioneiros, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia antigamente era uma igreja antitrinitariana. Porque se esse texto não fosse tão contra a Trindade, então para que seria preciso tirar esse texto? E eu creio, irmãos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que a associação geral ali deles, tem conhecimento disso aqui, mas eles continuam publicando o livro sem o texto. Por quê?
para os irmãos não perceberem que a crença dos pioneiros hoje, as crenças dos pioneiros antigamente é contra as crenças hoje da Igreja de Movimento de Reforma e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, irmãos, compartilhe, pegue esse vídeo, compartilhe com seu irmão Adventista do Sétimo Dia, compartilhe com seu irmão Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, para que eles vejam e percebam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ambas as igrejas, tanto a de Sétimo Dia como a do Movimento de Reforma, estão fazendo de tudo, fizeram de tudo na década de 40 para tirar o foco da crença dos pioneiros, que é uma crença antitrinitariana, para não mostrar ali que a doutrina da Trindade não é nada mais, nada menos do que uma doutrina de engano. E se você, irmão, quer saber mais coisas, mais sobre as verdades que foram apagadas, as verdades que estão sendo ocultas por essas denominações, se inscreva em nosso canal, veja aí nossos estudos, temos vários estudos aí mostrando muitas verdades que foram ocultas, verdades que eram antes pregadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que hoje foi abandonada, e que hoje a igreja está pregando doutrinas estranhas, e muitos irmãos estão acordando para essas verdades, estão abrindo a sua mente. Então, irmãos, entre em contato conosco pelo WhatsApp. E os irmãos que estiverem interessados em comprar o livro As Profecias do Apocalipse, aquele publicado em 1945, nós temos aqui no site dos adventistashistórico.com, no site deles aqui, eles disponibilizam de uma xerox, né, o livro todo em xerox, desse livro publicado em 1945, sem aquelas adulterações, sem aquelas omissões, né? Então, se você está a fim de adquirir o livro, você procura aí o site www.adventistas-históricos.com e aqui você vai achar esse livro, As Profecias do Apocalipse, né? Por R$20, apenas R$20, né? Você compra as xerox do livro, daquele livro publicado lá em 1945, aqui em 1945. Então, aqueles irmãos que estiverem interessados, conferir realmente todos os textos, sem nenhuma omissão, o livro completo, você adquire, só você digitar www.adventistas-históricos.com e você vai entrar no site deles, você vem aqui em livros, e então encontra esse livro aqui, As Profecias do Apocalipse, né? Você faz o pedido e entrega aí pelos correios direto na sua residência. Então, fiquem todos aí na paz do nosso eterno Deus e até a próxima. Tchau.